Sou Luzene Neres e começa agora mais um Café com Informação. Um espaço onde o conhecimento não é só entregue, é interpretado, contextualizado e conectado com a vida de quem vive do agro. Porque no fim das contas, entender o que acontece lá fora é a melhor forma de fazer escolhas melhores aqui dentro, na fazenda, na empresa, na família e na gestão do negócio. Então, pega a tua xícara de café, aproxima um pouco mais, ajusta bem aí o volume, porque hoje a gente vai falar de legislação ambiental, agrotóxicos, logística, solo, clima, mandioca e leite. Tudo isso com o objetivo de te ajudar a ler melhor o cenário e decidir com mais segurança. É curioso como logo depois do Brasil subir no palco internacional da COP para falar de sustentabilidade e transição verde, alguns grupos voltam ao debate aqui dentro com o mesmo rótulo de sempre, o tal do PL da devastação. Enquanto o discurso da crise é espalhado como se fosse verdade absoluta, o que está em discussão no Congresso, na prática, é uma atualização das regras de licenciamento ambiental que busca mais agilidade, coerência e autonomia para os estados. A derrogada dos vetos presidenciais restabelece mecanismos que podem ajudar o Brasil a sair do enrosco burocrático que atrasa a infraestrutura, encarece projetos e trava regiões inteiras. Mesmo assim, a narrativa catástrofe continua, como se qualquer tentativa de desburocratizar fosse sinônimo de destruição. O que muita gente ignora é que o Brasil tem uma das legislações ambientais mais rígidas do mundo. E o produtor rural é, na prática, o maior conservador de vegetação nativa fora das unidades de proteção. É de dentro das fazendas que vem a maior parte das reservas, áreas de preservação permanentes e áreas preservadas. Enquanto alguns dizem que flexibilizar procedimentos é um risco, a realidade mostra que hoje obras essenciais demoram anos para serem liberadas, mesmo em áreas antropizadas. Processos infindáveis não protegem o meio ambiente, apenas mantêm o país atrasado. E quem paga essa conta são principalmente os municípios rurais, que continuam sem estrada, sem armazenagem, sem irrigação e sem infraestrutura básica. Dizem que a mudança enfraquece a fiscalização, mas o texto aprovado busca permitir as avaliações mais rápidas, mais técnicas e adaptadas à realidade de cada estado. O que incomoda mesmo é que a centralização deixa de ser a única via. Descentralizar significa dar eficiência, e eficiência tira armas de discursos ideológicos. Enquanto isso, o agro continua sendo apontado como vilão, mesmo sendo o setor que mais cumpre regras, mais conserva e mais convive com restrições ambientais. Quem vive a realidade da porteira para dentro sabe, é impossível produzir hoje sem respeitar lei, sem reserva, sem licença, sem responsabilidade. O que está em curso não é um ataque ao meio ambiente, mas um esforço para tornar o Brasil menos lento, menos engessado e mais capaz de conciliar produção e preservação. Exatamente aquilo que o mundo diz esperar do país. Quando alguns insistem em repetir rótulos, é porque a realidade do agro que produz, preserva e ainda segura a economia continua sendo inconveniente para quem prefere narrativas dadas. Agora, a gente muda de assunto, mas continua no tema da regulação e responsabilidade. A Anvisa publicou a Resolução 988 de 2025, estabelecendo pela primeira vez no Brasil regras claras para avaliar a exposição a agrotóxicos, além de consumo de alimentos. É um passo importante porque cumpre a Lei 4.785 de 2023. Até agora, a maior parte da discussão se concentrava no risco dietético daquilo que vai ao prato. Agora o processo passa a considerar também quem aplica os produtos, quem trabalha nas áreas tratadas e quem vive próximo das regiões de pulverização. Essa decisão preenche uma lacuna antiga. Avaliações passam a incluir a absorção pela pele, contato com folhas tratadas e exposição advinda de diferentes formas de aplicação. E isso vale tanto para novos produtos quanto para a revisão dos que já existem no mercado. As empresas terão que apresentar um dossiê chamado DAROC, comprovando
que o uso do produto é seguro. Além disso, o uso da calculadora nacional para avaliar será obrigatório, padronizando cálculos e dando mais transparência. Esse sistema usa dados do Brasil e de outros países para definir os níveis aceitáveis de exposição e sem ignorar a realidade do campo. Outro ponto positivo é a inclusão de medidas mais realistas de redução de risco, uso adequado de equipamento de proteção individual, orientação para diferentes tipos de aplicação e controles adaptados às situações de trabalho. A adaptação às novas regras será gradual. A Anvisa vai lançar a versão 1 do Guia de Avaliação da Exposição, que ficará em consulta pública por 12 meses. Também haverá uma página específica no portal da agência com a regulação, o guia, a calculadora e materiais explicativos. Na prática, a expectativa é que essa norma reforce a segurança de trabalhadores rurais, de comunidades vizinhas e de usuários profissionais, além de melhorar a avaliação dos produtos e incentivar tecnologias mais seguras. Com isso, o Brasil se aproxima das melhores práticas internacionais e envia um recado claro: é possível usar tecnologia química no campo com responsabilidade, transparência e base científica. A resolução entra em vigor 180 dias após a publicação no Diário Oficial. Agora vamos para a cozinha, para a cultura e para a base do prato brasileiro. A mandioca entra em 2025 como um dos maiores símbolos da segurança alimentar do Brasil. E não é só número, é história. Antes de ser produto do agro, ela é elemento cultural e identitário. Foi base da alimentação indígena, fundamento da cozinha do Norte e do Nordeste e continua sendo eixo de sobrevivência para muitas comunidades rurais. A mandioca é mais do que uma raiz, é soberania. Da farinha à tapioca, dos polvilhos aos amidos que vão para massas, lácteos, bebidas e até embalagens biodegradáveis, ela está presente em muito mais coisas do que a gente se dá conta. É uma cadeia que vai do prato simples, do campo, a processos industriais de alto valor, permitindo que o país tenha tradição e inovação no mesmo ingrediente. Em 2025, a mandioca se destacou como base ultracontrolada da segurança alimentar. Enquanto outras culturas sentem mais as oscilações de preço, clima e mercado internacional, a mandioca se mantém estável, previsível e essencial. Ela nasce perto das pessoas, em propriedades familiares, gera renda local, ajuda a assegurar a soberania alimentar e garante abastecimento, mesmo em momentos de crise. A resiliência também é um marco. A mandioca enfrenta secas, climas adversos e baixa tecnologia, com uma capacidade de sobrevivência impressionante. Em um país continental como o Brasil, isso significa estabilidade. E o valor cultural é enorme. A farinha na mesa do dia a dia, a tapioca nas feiras e nas praias, o beiju, a maniçoba, a goma, a raiz do prato do trabalhador. A mandioca é patrimônio gastronômico e social. Em um mundo que teme falta de alimento, a mandioca mostra porque o Brasil é um gigante silencioso da segurança alimentar global. Produz estabilidade, renda, cultura e sustentabilidade. É uma raiz que sustenta a história e o prato do brasileiro. Agora, vamos falar de algo que muda silenciosamente a competitividade do agro, a logística. A logística brasileira está passando por uma transformação profunda. Em 4 anos, a entrada de adubos e fertilizantes pelos portos do Arco Norte cresceu quase 100%. Entre janeiro e outubro de 2021, foram cerca de 3 milhões e 500 mil toneladas. No mesmo período de 2025, o volume chegou a 7 milhões de toneladas. Esse movimento mostra que o Brasil está redesenhando as rotas, recebendo mais insumos pelo norte, ganhando eficiência em frente de retorno e diminuindo a dependência dos portos do sul e sudeste. Paranaguá ainda é a principal porta de entrada, com quase 10 milhões de toneladas até outubro, quase 1/4 de todo o volume. Mas a tendência é clara: o Arco Norte ganha espaço, equilibra fluxo e abre novas possibilidades. Nas exportações, o protagonismo do Norte fica ainda mais visível. Entre janeiro e outubro, os portos do Arco Norte embarcaram 37 milhões de toneladas de soja, mais de 1/3 de tudo que o Brasil exportou no período. Itaqui, no Maranhão,
movimentou quase 15 milhões de toneladas. Barcarena, no Pará, ultrapassou 9 milhões. Santos, Paranaguá e Rio Grande continuam importantes, mas o norte deixa de ser alternativa e passa a ser parte central do mapa logístico. Com o milho, a história é parecida. 41% das exportações passaram pelos portos do Arco Norte, com Barcarena e Itaqui na frente. Santos ficou com cerca de um terço do volume, Paranaguá com 12%. No frete, outubro trouxe queda em relação a setembro por causa da menor movimentação após o pico da safra. Mas em comparação com o ano anterior, os valores seguem mais altos, refletindo demanda consistente, especialmente pelo milho, muito usado em alimentação animal e, claro, nos biocombustíveis. Algumas perguntas: até que ponto a expansão do Arco Norte pode equilibrar o fluxo da exportação? Como a diversificação de rotas reduz risco e aumenta a competitividade? E o que ainda falta em infraestrutura, segurança e eficiência para essa região crescer com responsabilidade? Em um contexto tão dinâmico, se informar sobre logística é tão importante quanto acompanhar preço de commodity. Quem entende a rota, entende a margem. Do porto para o solo, a gente volta para a base de tudo, a terra. Por muito tempo, o solo foi visto só como um suporte físico para as plantas. Hoje, a ciência mostra com clareza: ele é um organismo vivo, complexo, que abriga milhões de micro-organismos, trabalhando todos os dias para construir fertilidade, equilíbrio nutricional e a resiliência. As análises biológicas de solo ganham espaço no manejo moderno e se tornam chave para a agricultura do futuro. Elas mostram a qualidade da atividade microbiana, revelam como fungos e bactérias interagem e indicam estratégias de manejo para aumentar a eficiência e reduzir o desperdício. Entre as tecnologias mais inovadoras está a análise metagenômica, que leva à avaliação do solo a um novo patamar. O sequenciar o DNA presente no solo permite mapear milhões de informações genéticas e identificar quais micro-organismos estão ali e o que eles fazem. Não é só um inventário biológico, é um raio-x das funções que esses micro-organismos desempenham na nutrição, na saúde e na performance das plantas. Em um país que já superou 300 milhões de toneladas de grãos em safras recentes, esse tipo de tecnologia faz diferença. A agricultura brasileira chegou a esse nível porque juntou tecnologia, ciência e inovação. A tendência é que a análise biológica de solo se torne cada vez mais comum, aprofundando decisões de manejo, ajustando doses, escolhas de cobertura, rotação e estratégias de bioinsumos. No fundo, a mensagem é simples: não existe agricultura forte com solo fraco. Cuidar do solo é cuidar da base da produção. E para isso, informação é ferramenta central. Quem entende o que acontece lá embaixo consegue prever resultados, ajustar caminho e tornar a agricultura mais eficiente, mais produtiva e mais sustentável. Agora a gente sobe para o céu e olha o clima, que continua sendo jogador importante em qualquer safra. A previsão do tempo para as principais regiões produtoras de soja mostra um Brasil dividido. Bahia e Tocantins apresentam boa umidade de solo, enquanto mapas recentes apontam déficit hídrico preocupante na tríplice divisa do Centro-Oeste, no Rio Grande do Sul e em parte do Piauí. É um cenário de contraste que obriga o produtor a acompanhar cada nova rodada de previsão. A partir da primeira semana de dezembro, a atuação de um ciclone extratropical no Sudeste mudou aí o desenho em várias regiões. Instabilidades devem levar a chuva para Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e todo o Mato Piba, com acumulados que podem ultrapassar 100 milímetros em alguns pontos. Isso dá fôlego para estabelecer plantas, garante reposição de umidade e ajuda ao avanço do plantio. Já na tríplice divisa do Centro-Oeste, os modelos indicam entre 30 e 40 milímetros. É o suficiente para reduzir o estresse imediato, mas não para tirar a preocupação do radar. A palavra aqui é cautela. Quando a gente olha a primeira quinzena de dezembro, o padrão se repete. Boa distribuição de chuvas em Minas, Centro-Oeste, Oeste do Paraná, mas o Rio Grande do Sul segue em alerta máximo com restrição hídrica, solo em déficit e pouca chuva prevista. Esse jogo climático
lembra a importância da informação. Não basta saber se vai chover ou não. É preciso entender volume, distribuição, impacto no manejo, no planejamento e nas janelas de plantio. Quem acompanha os dados consegue ler melhor o momento de avançar, de esperar ou de ajustar a estratégia. No campo, informação é tão valiosa quanto chuva na hora certa. Para fechar os assuntos de hoje, vamos falar do setor de leite, que vive uma crise persistente. Agora, enfrenta um capítulo ainda mais delicado. Em audiência pública na Câmara dos Deputados, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil apresentou dados que apontam para uma prática grave, o dumping nas importações de leite em pó da Argentina e do Uruguai. Segundo a CNA, enquanto esses países venderam em 2023 o leite em pó no mercado interno por cerca de $7,75 o quilo na Argentina e $7,91 no Uruguai, exportaram para o Brasil a $3,56 e $3,71, respectivamente. Descontos de quase 54% e 53%. Um diferencial desse tamanho não é apenas competitividade, é um sinal de concorrência desleal. Esses números mostram que o produtor brasileiro está sendo colocado em uma posição impossível. Não é medo de importação, é exigência de jogo limpo. O setor já tinha tomado as medidas cabíveis em 2023, restando a investigação formal para a aplicação de direitos antidumping. Mas um entendimento preliminar do Ministério, ao considerar que o leite em natureza não seria similar ao leite em pó, interrompeu a defesa comercial. Quando a petição foi apresentada em março, as importações caíram 15%. Depois do novo parecer, voltaram a subir 28% em apenas um mês. É a realidade respondendo na prática. O antidumping, hoje, é a única ferramenta para evitar que produtores continuem sendo esmagados por uma importação que não segue o espírito de livre mercado. A discussão na Câmara também lembrou que a Organização Mundial do Comércio reconhece a similaridade entre leite em pó e leite in natura, o que coloca em dúvida o novo entendimento adotado pela área técnica aqui. Agora, o processo segue em aberto, sem data definida para a decisão, mas o setor leiteiro não pode esperar em silêncio. Cada parecer, cada movimento regulatório impacta diretamente o futuro de milhares de famílias. O caminho apresentado pelos parlamentares é claro: rever o entendimento sobre produto similar, retomar a investigação e adotar medidas provisórias para proteger quem produz aqui. O que está em jogo não é só o preço na gôndola, é soberania produtiva, renda no campo e a continuidade de uma atividade que sustenta pequenos e médios produtores em todo o país. Hoje, mais uma vez, fomos além dos números, porque a verdadeira vantagem competitiva não está apenas em saber que algo aconteceu, mas em entender por que aconteceu, como impacta e o que pode ser feito a partir disso. Informação não é destino, é direção. Eu sou Luzane Neres e este foi mais um Café com Informação. Siga se comunicando bem, pensando grande e se mantendo atualizado. É assim que o agro continua forte, competitivo e protagonista. Te espero no próximo episódio.